Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. É com extremo prazer que hoje nós vamos trabalhar a nossa aula de orações subordinadas. A gente deu uma pincelada na aula de conjunções coordenativas e na aula de conjunções subordinativas adverbiais. Agora é que a giripoca vai piar. Então se liga só. Primeira coisa, nós vimos que o período simples é representado pelo sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. Só tem uma oração, por isso é chamado de sujeito simples e, além do mais, também pode ser chamado de oração absoluta, até porque só tem uma oração e aquela oração será absoluta e mandará em tudo. Já quando a gente pensa no período composto, a gente tem o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Vimos que o período composto por coordenação funciona mais ou menos assim. Eu tenho estruturas coordenadas, posso dizer que são estruturas justapostas. Elas estão equiparadas. Isso mostra que uma não depende da outra. Então, elas são independentes sintaticamente. Uma não vai exercer função em relação à outra. Agora, quando a gente tem a oração subordinada, a gente tem uma relação de hierarquia. A gente vai ter uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Agora, como de fato eu represento isso? Então, vamos lá. Quando eu penso no período composto por subordinação, então a oração subordinada, ela será representada assim, ó. Período composto por subordinação, eu terei S, não, deixa eu botar com a canetinha preta que fica melhor para vocês, ó. Período composto, período composto por subordinação. Nós teremos a seguinte estrutura, ó. Sistema SVC, e aí você vai ver que eu vou colocar o complemento do sistema aqui em cima. E dentro desse sistema, dentro deste complemento, eu vou colocar outro sistema SVC. Pois, como já disse a vocês, quando eu digo que um termo é subordinado a outro, é a mesma coisa que dizer que ele está inserido no outro. Então, ele está dentro, é por isso que ele depende da oração principal para poder fazer sentido. E como eu vou representar essa subordinação para o aluno? Assim, ó, de três formas. Eu tenho o período composto por subordinação, que vai caracterizar uma oração subordinada substantiva. Eu tenho aquele que vai caracterizar uma oração subordinada adjetiva. E eu tenho aquele que vai caracterizar uma oração subordinada adverbial. Agora, qual é a importância dessas estruturas? Vamos lá. Quando eu disse que as coordenadas não exercem função, a gente nem para pensar em função sintática, esse tipo de coisa. A gente só sabe que elas são basicamente a mesma coisa em relação à análise sintática, tanto que na hora de uma pontuação eu coloco vírgulas para separar as orações coordenadas, exatamente porque elas são elementos de mesma função. A premissa dessa vírgula aí, enumerativa, é a mesma que existe na vírgula da listinha no período simples, porque isola, separa elementos de mesma função, elementos justapostos. Agora, quando a gente pega a oração subordinada, a gente tem que observar que esta oração exerce uma função morfológica e que ela também pode exercer uma função sintática. Então vamos lá, primeiro pensando na essência morfológica. A oração subordinada substantiva, obviamente, vai exercer a função morfológica de um substantivo. A oração subordinada adjetiva, obviamente, vai exercer a função morfológica de um adjetivo. E a oração subordinada adverbial, ela vai exercer a função morfológica de um advérbio. Agora vamos para as funções sintáticas. A oração subordinada adverbial, ela sempre, não existe um adendo, não existe exceção. Ela sempre vai exercer a função sintática de adjunto adverbial. Mas é sempre.
Já a oração subordinada adjetiva, ela também sempre terá a mesma função, que é a de adjunto adnominal. Agora, a substantiva, sim, essa aí tem uma porrada de função. Ela pode exercer até 6 funções a priori, ó. Ela pode exercer a função de sujeito, ela pode exercer a função de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto e de predicativo. Aí o aluno se desespera e pensa assim, caramba, essa substantiva é a mais difícil, não é? Na verdade, não. Quando a gente olha aqui e vê que são 6 funções, bate aquele desesperozinho. Eu sei. Agora, a gente parte do pressuposto que você já sabe o que é um sujeito, você já sabe o que é um objeto direto, você já sabe o que é um aposto, já sabe o que é um predicativo. Então, se você está agora estudando o período composto, é porque você já aprendeu isso no período simples. Então, se torna algo muito mais tranquilo. Aí, vamos lá. Quem é o grande camarada que pode confundir o candidato aqui nas estruturas? É o quê? É o grande camarada. Porque quando você estuda as conjunções, tanto as coordenadas quanto as subordinadas adverbiais, na hora que aparecer uma destas conjunções, você vai matar. Então, por exemplo, apareceu a conjunção e. Você sabe que ela é aditiva, você sabe que não é subordinada, então vai ser uma conjunção coordenativa aditiva. Apareceu um porém, você sabe que não é subordinada, você sabe que é uma conjunção coordenativa adversativa. Agora, apareceu um conquanto, você sabe que é subordinada adverbial, concessiva. Apareceu um malgrado, você sabe que é uma conjunção subordinativa adverbial, também concessiva. Então, caramba, qual é o cara que pode te confundir? É o quê? O quê? Ele pode confundir porque ele simplesmente pode exercer as 3 funções aqui. Ele pode encabeçar a oração subordinada adverbial, ele pode encabeçar a oração subordinada adjetiva e ele pode encabeçar a oração subordinada substantiva. Vamos ver como é que isso funciona, ó. Vamos lá. O que é o cara mais sinistro? Ele pode funcionar como uma oração, aliás, pode encabeçar uma oração subordinada substantiva, pode encabeçar uma oração subordinada adjetiva e pode encabeçar uma oração subordinada adverbial. Agora, para que ele faça isso, ele tem que exercer uma função morfológica específica, que está atrelada às funções do que. Para que o que encabece uma oração subordinada substantiva, é necessário que ele seja uma conjunção integrante. Para que ele encabece uma oração subordinada adjetiva, é necessário que ele seja um pronome relativo. E para encabeçar uma oração subordinada adverbial, é necessário que seja uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Então, o nosso problema lá na época da escola seria resolvido se a gente tivesse entendido este processo. Muito provavelmente a gente não entendeu isso. Ou porque não tinha maturidade e não prestou atenção no que a professora estava falando, ou porque a professora, de fato, na hora lá na bagunça daquela zona que a molecada faz, não apresentou isso. Então, o que a gente fazia na época? A gente decorava as frases que a professora colocava. Então, a professora colocava 100 frases e cobrava 10 na prova. Pô, você decorou as 100, na hora da prova, você acertava aquelas 10 que ela colocou. Mas entender mesmo, nunca entendeu. E bastava entender este processo. Quando é conjunção integrante, encabeça a oração subordinada substantiva. Quando é pronome relativo, encabeça a oração subordinada adjetiva.
quando é conjunção subordinativa adverbial consecutiva, encabeça a oração subordinada adverbial, obviamente consecutiva, que é aquela que indica consequência. Aí, no decorrer das aulas, você viu que esse cara aqui é de fácil identificação. E ele é mesmo de fácil identificação. É o primeiro que a gente vai identificar. Então, por exemplo, quando você pega as conjunções para estudar, e aí você já deu uma estudadinha, você viu que a gramática te dá as conjunções, o que elas representam semanticamente, ilustram ali colocando algumas conjunções e ainda colocam uma frase. E quando você vai estudar a conjunção subordinativa adverbial consecutiva, diz grandão, indica consequência, principal conjunção é o que e faz um adendo, que este que não aparece sozinho, ele é correlacionado. Então tem ali um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Então, ó, antes aqui vai aparecer o que a gente chama de intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Até brinco com os meus alunos, juntando os T's aqui, formando um T grande, ou seja, um tesão. E digo assim, ó, onde tem tesão, tem consequência. Porque no final das contas, quando o camarada coloca uma frase com esta conjunção consecutiva, ele não quer pedir para você, na prova do concurso público, classificar esta oração. Ele quer o valor semântico, é isso que ele quer. Então, vou colocar aqui um exemplo. Ó. Maria estudou tanto que passou em primeiro lugar. Neste momento, galera, eu tenho que entender uma coisa, que o que encabeça as orações subordinadas. Então, onde exatamente eu vou separar a oração subordinada da oração principal? Exatamente onde tem o que. Então, aqui, ó, Maria estudou tanto, pá, que. Aí, pensa comigo, nesta oração já tem verbo? Tem, então eu vou chamar de oração principal. OP vai ser oração principal, tá? E esta aqui, encabeçada pelo que é, na verdade, que passou em primeiro lugar, ela vai ser o que a gente chama de oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei quem é. Eu só vou saber depois que eu descobrir quem é aquele danado ali do que. Aí, agora, qual é o próximo movimento depois de separar as orações? É olhar para a oração anterior e buscar um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Encontrei aqui? Encontrei. Encontrei o tanto. Então, tem tanto que, o que vai acontecer? Eu terei uma relação de causa e consequência. Já sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, aqui, quando eu digo Maria estudou tanto que passou em primeiro lugar, qual é a causa? É ter estudado muito, é ter estudado tanto. E qual é a consequência? Ter passado em primeiro lugar. Na prova do concurso público, pode ter certeza, lá o avaliador vai destacar ou o que, ou toda a oração encabeçada pelo que, e vai perguntar qual é o valor semântico, qual é a ideia, qual é o sentido transposto ali. E aí, com certeza você vai responder consequência. Agora, como ele é malicioso, dentre as opções, ele vai colocar as duas, ó, causa e consequência, o que já pode derrubar alguns candidatos, porque o cara vai pensar assim, caramba, realmente ali tem uma relação de causa e consequência. Será que não é uma pegadinha? Ele quer que eu responda a causa? Então, para você nunca errar, a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então, não tem como errar. Até aí, tudo bem? Então, show. Agora, vocês viram como é fácil identificar esse cara? É por isso que a maioria das bancas, na verdade, adora brincar com o candidato
em relação à diferença de conjunção integrante para pronome relativo, pois a conjunção subordinativa adverbial consecutiva é de muito fácil identificação. É só buscar um intensificador. Tem um intensificador, matei que aquele que é consecutivo. Se não tiver, aí eu começo a ficar na dúvida se é conjunção integrante ou pronome relativo. E a gente vai ver isso agora, ó. Vamos lá. Vamos apagar aqui essa parte. A gente já domina a conjunção consecutiva, até porque a gente já viu todas as consecutivas na aula das conjunções subordinativas adverbiais. E agora a nossa dúvida é entre o que? Pronome relativo e entre o que? Conjunção integrante. Existe uma diferença abissal entre os dois. O que pronome relativo, ele obrigatoriamente faz referência a termo anterior. Obrigatoriamente. Aí, neste momento, eu quero que você perceba a diferença. Ele vai fazer referência ao termo anterior, então não vou nem precisar de macete. Basta olhar para ver se está fazendo referência ao termo anterior, pronto, acabou. Se eu conseguir pegar aquele termo anterior e escrever no lugar do que exatamente, eu matei que é pronome relativo. Ah, beleza. Aí tem um outro macetinho que a gente aprende na escola, que é substituir o que por o qual ou a qual. Eu, particularmente, não gosto. E vou explicar, inclusive, por quê. Se você pegar um menino de 11 anos e falar assim para ele: filho, eu vou te dar 50 frases e você vai substituir, quando possível, o que por o qual ou a qual. Só que detalhe, dessas 50, 30 dá para substituir e 20 não. Mas ele vai conseguir substituir nas 50. É incrível. Então, se não funciona para um menino de 11 anos, obviamente pode não funcionar para você, que está há 10, 15 anos sem estudar a língua portuguesa. Então, não é um macete tão legal. Aí, qual é o macete mais interessante? É você pegar o que e toda a oração a qual ele faz parte e substituir, como já vimos, pela palavra isso. Até porque a palavra isso, ao contrário, vai me mostrar que ali tem uma oração subordinada, substantiva, encabeçada pela conjunção integrante. Vamos testar aqui, ó. Eu coloco assim: desejo que vocês sejam aprovados. Neste momento, pensa comigo. Eu tenho aqui um quê? Como é que eu vou separar a oração principal da oração subordinada? Exatamente onde tem o quê? Fiz já o primeiro processo. Aí eu olho aqui, tem verbo? Tem. Então, oração principal e tudo que é encabeçado pelo quê vai ser o que a gente chama de oração subordinada. Agora, se liga só. Neste momento aqui, eu vou fazer o quê depois de separar as orações e definir quem é a principal e quem é a subordinada? Eu vou buscar um intensificador. Tem um intensificador aqui? As palavras tanto, tal, tão e tamanho? Não, não tem. Opa! Então já sei que aqui não é a tal consecutiva. Então eu já sei que aqui vai ficar entre pronome relativo ou conjunção integrante. Aí agora o que eu vou fazer? Vou tentar substituir por o qual a qual? Vamos lá, tenta. Você vai ver que não é possível, mas tem candidato que vai conseguir. E como não é possível não, ó, desejo o qual vocês sejam aprovados. E não consigo o quê? Consigo sempre, Sidney, mas não dá. Veja, não está fazendo referência a nenhum termo anterior. Mas aí bateu a dúvida, o que você faz? Você pega este que e toda a oração encabeçada pelo que e tenta substituir pela palavra isso. Veja como aqui você vai conseguir, como aqui vai ser possível. Dá ou não dá para dizer desejo isso? Claro que dá. Imagina a seguinte situação. Você está diante de uma vitrine e aí tem lá, sei lá, um relógio muito bonito que você tem vontade de comprar, mas que ainda é caro, está esperando essa aprovação aqui. E aí depois que for aprovado, você, opa, esse aí eu vou comprar. Aí você está conversando com um amigo, ou com a tua esposa, ou com o teu esposo, aí você aponta e fala assim, desejo isso. Isso aqui eu vou comprar.
você consegue formalizar essa frase. Então, eu quero que você entenda que isso, ele não é um pronome qualquer. Ele é um pronome que está na posição de um substantivo. Nós estudamos isso na parte de classes gramaticais, quando a gente for estudar o pronome. E aí você viu que tem um pronome que serve para acompanhar o substantivo e tem um pronome que serve para substituir o substantivo. Observe que na hora que eu digo desejo isso, o pronome isso, que é notoriamente um pronome demonstrativo, ele não está acompanhando o nome, ele está substituindo. É como se eu dissesse desejo relógio, desejo água, desejo café. Então, ele está ali na posição de um substantivo. Logo, eu digo que ele é um pronome substantivo. Por isso o macete. E aí o mais interessante é que na hora em que eu consigo substituir pela palavra isso, eu vejo que esta palavra, ao contrário, me mostra que ali tem uma oração subordinada, substantiva, encabeçada pela conjunção integrante. Então aqui, ó, tem uma oração subordinada, substantiva, encabeçada, ó, pela conjunção integrante. Então, pelo menos, a classificação do que eu já resolvi. E isso cai em prova só pedindo a classificação do quê? Claro que cai. Você faz concurso, você já fez algumas provas anteriores, então você sabe. Inclusive, se você ainda não faz isso, deixe-me molhar aqui o bico. É importante que você faça. Não adianta só treinar pela teoria. Você tem que fazer exercícios e, de preferência, questões anteriores da tua banca. Então, se você vai fazer um concurso e você não tem nenhuma prova, pô, vai lá no PCI Concursos. É um site gratuito. Você baixa lá a prova e baixa o gabarito. Agora, é claro, você espertamente não vai baixar os dois juntos. Aliás, até pode baixar, mas deixa guardado o gabarito, né? Não pode ficar na hora olhando ali, vou dar uma revisada. Não. Testa assim. Faz primeira prova sozinho, depois pega o gabarito e dá uma olhada. Caraca, de 40 eu só acertei 20. Mas isso vai acontecer na primeira vez. Na segunda você já vai acertar 30. Na terceira você já vai acertar 35. Na quarta, de repente, você vai até gabaritar. Então, quanto mais treinamento, melhor você vai ficar. Então, aqui, ó, por enquanto, a gente já fez quase tudo. Só que eu vou te dar um alerta. Quando tem a oração subordinada adverbial, que foi aquela que a gente viu primeiro, o cara está preocupado com o valor semântico, até porque existem 9 conjunções subordinativas adverbiais. Então, tem a causal, tem a consecutiva, tem a concessiva, tem a comparativa, tem a final, tem a proporcional, tem a temporal. Então, ele quer saber se você identificou a ideia transmitida ali. E se ele perguntar a função sintática, vai ser sempre a mesma função sintática, que é a de adjunto adverbial. Agora, quando você pega a substantiva, são até 6 funções. Então, cá entre nós, você acha que ele não vai pedir a função? É óbvio. Às vezes, ele nem pede para você classificar a oração. Ele só pede assim, tal oração subordinada exerce qual função sintática? Ou então ele afirma para você, exerce função sintática de objeto direto, exerce função sintática de complemento nominal, exerce função sintática de aposto. É assim que funciona. Aí, qual é o bizu que eu te dou? Se você ainda está capengando, você vai fazer exatamente assim, ó. Desejo isso. Na hora que você faz essa troca, você já sabe que está diante de uma oração subordinada substantiva. O que ficou faltando apenas? A função sintática. E como nós aprendemos a analisar a função sintática na língua portuguesa? Através do sistema SVC. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. E automaticamente o resto é o teu complemento. Aí você viu que existem 3 possibilidades. Eu posso ter um objeto, eu posso ter uma circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial, e eu posso ter uma característica que, no final das contas, é o nosso predicativo. Aqui o esquema é o mesmo. Vamos lá. Quem é o verbo aqui? É o verbo desejar. Pergunta a ele quem é o sujeito. Quem é o sujeito? A resposta vai ser eu, pois eu desejo, como se fosse um sujeito oculto. E o resto que sobra é o nosso complemento.
Mas aí pensa aqui comigo. Neste contexto, quem deseja, deseja alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, que obrigatoriamente vai pedir um objeto que? Direto. E por que um objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo que é transitivo direto. Então, pronto. O nome da oração vai ser enorme, assustador, talvez. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É enorme. Mas veja, nada mais é do que um objeto direto, que por um acaso tem oração. Tanto que o avaliador poderia chamar aqui, ó, de objeto direto oracional. Viram como é que funciona o processo? Agora, vai chegar uma hora que você não vai precisar fazer tudo isso. Vai chegar uma hora que você só vai fazer assim, ó, como eu vou fazer aqui agora. Você vai pegar uma setinha da oração subordinada e vai jogar para a oração principal para ver a quem a oração subordinada está ligada. E está ligado ao verbo desejar. E quem deseja, deseja alguma coisa. E verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. Vai ser assim que você vai fazer. Chega um momento que você vai desenrolar isso muito facilmente. Agora, para dominar as substantivas, é óbvio, tem que ter um macetinho ou outro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com toda a calma e tranquilidade. Mas agora eu quero mostrar como é que funciona o pronome relativo, tá? Então vamos lá, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Agora aqui, meu companheiro, se eu colocasse assim, ó, os alunos que estudam muito são aprovados. O procedimento é sempre o mesmo. O que? Ele encabeça a oração subordinada. Então, vou separar a principal da subordinada exatamente onde tem o que, ó. Os alunos que. Pá. Só que agora, olha o que aconteceu. Nessa estrutura, os alunos não tem um verbo. Então, não é uma oração. O que é aqui? Por enquanto, apenas uma estrutura nominal. Agora, o que aconteceu muito provavelmente? A oração subordinada está no meio da oração principal. E o que eu vou fazer para saber quem é o verbo da oração principal e quem é o verbo da oração subordinada? Muito fácil. O primeiro verbo que aparece depois do que, ele é o verbo da subordinada. A partir do próximo verbo, já é o verbo da oração principal. Então, aqui, ó, os alunos que estudam muito, pá, são aprovados. Então, aqui, a oração principal será: os alunos são aprovados. Isso tudo aqui eu vou chamar de oração principal. E que estudam muito, esta parte toda aqui, ó, eu vou chamar de oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei quem é. Eu, por enquanto, não sei quem é. Agora, para saber qual é o próximo movimento, olhar para a oração anterior e buscar um intensificador. Existe aqui um intensificador? As palavras tanto, tal, tão e tamanho? Não, não existe. Então, neste momento, eu já sei que não é uma consecutiva. Então, a minha dúvida é entre pronome relativo e conjunção integrante. E agora, ó, sem macete. Veja, dá ou não dá para perceber que este que faz referência a um termo anterior? Diz para mim, quem é que estuda muito? Os alunos. Dá ou não dá para pegar essa estrutura, os alunos, e escrever exatamente aqui no lugar do que? Os alunos estudam muito. Dá. Então, matei que este que aqui é um pronome relativo. Logo, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. E um outro procedimento. Não tem aquele macetinho do isso? Tem um macetinho do isso, não tem? Então,
Eu aqui conseguiria, por um acaso, da mesma forma que eu disse, desejo isso, eu conseguiria dizer, os alunos isso são aprovados? Não, ficaria muito estranho, completamente agramatical. Então aqui eu já tenho certeza que é pronome relativo, já tenho certeza que é uma oração subordinada adjetiva. Neste momento, você vai entender agora a maldade do avaliador. Quando é uma oração subordinada adverbial, o camarada gosta de cobrar o quê? O valor semântico. Ele gosta de te perguntar se ali é... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lac Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador, e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo, este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90, o prazo de acesso 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lac Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10, e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40, e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas, e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente em administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante no Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos,
Se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de 15 reais, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique-Lac.